Olá pessoal, Rodolfo de novo. E hoje eu vim falar aqui sobre o diabo, o Satanás. Eu gostaria de falar hoje o que as escrituras nos revela a respeito de Satanás, a respeito do diabo. Bem, vamos lá, vou ser bem breve. Hoje eu vou falar sobre a importância de Satanás na salvação do homem. Aí você vai me questionar, você vai falar, mas que conversa é essa? O diabo é importante para a salvação? O que o diabo tem a ver com a salvação? Hoje eu vou mostrar para vocês que o diabo, ele tem participação na salvação da humanidade. E eu vou provar mostrando os textos. Eu acredito que você vai compreender melhor as escrituras e o propósito de Deus. Então, queridos, vamos lá. A salvação, a única pessoa que salva é Jesus Cristo. Está escrito lá em Atos, que é o único pelo qual devemos ser salvos. Perfeito. Só que o que acontece? Depois que Cristo morreu, diz Colossenses 1, do 16 acho que ao 22, Colossenses 1, do 16 ao 22, fala que ele reconciliou as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra com ele. E quando ele reconciliou essas coisas, o diabo, que era o nosso inimigo, o nosso adversário, ele começa a trabalhar agora a favor dos seres humanos. Ele começa a trabalhar a favor, ele começa a ajudar os seres humanos para a salvação. E vou mostrar para você nas escrituras. Primeiro ponto, Cristo salvou a humanidade pela sua morte, correto? Correto. Mas quem entregou o Cristo para que ele salvasse a humanidade? Quem foi que entregou ele? Jesus, para que ele salvasse a humanidade. Quem foi? Aí você pode me dizer, foi Judas. Foi Judas. Vou mostrar para você como, presta atenção no nome do vídeo. É a participação de Satanás na salvação da humanidade. Não estou dizendo que é ele que salva, mas eu vou dizer que ele tem participação. Ele tem uma função na salvação da humanidade. E eu vou mostrar para você. Primeiro, para que o Filho de Deus morresse e salvasse a humanidade, alguém teria que matá-lo. Correto? Então, alguém teria que fazer esse trabalho. Qual trabalho? De matar o Filho de Deus. E quem foi que fez esse trabalho de matar o Filho de Deus? O que veio para matar. Correto? Então, antes da salvação da humanidade pela morte de cruz, Jesus primeiro foi entregue. Certo? Entregue. Aí, entregue por quem? Quem entregou Jesus? Vamos à palavra de Deus. Você pode falar, não, foi o Judas. Tudo bem, mas vamos à palavra de Deus. João 13. Vamos abrir aqui. Abra sua Bíblia em João 13. João capítulo 13, versículo 27, na ceia do Senhor, na última ceia. Presta atenção, meus amados e queridos irmãos. Vamos analisar detalhadamente. Você vai ver que quem entregou Jesus não foi Judas. Você vai ver. João 13, 27. Presta atenção. João 13, 27 diz assim: e após o bocado, entrou nele Satanás. Entrou em quê? Em Judas. Após o pão, Satanás entra em Judas. Presta atenção, Satanás entra em Judas por permissão de Deus, certo? Porque assim como Jesus repreendeu Satanás de Pedro,
ele poderia muito bem repreender Satanás de Judas, você entende isso? Mas ele permitiu que Satanás entrasse em Judas. Então, Satanás entra em Judas após o bocado, e diz aqui, 27, e após o bocado entrou nele Satanás. Satanás entrou em Judas. E depois que Satanás entra em Judas, aí Jesus revela para nós algo fantástico. Ele diz, e disse-lhe, pois, Jesus, o que tem que fazer, faz depressa. Olha, amados, Jesus falou que depois, João está escrevendo, depois que Judas come o bocado, entra nele Satanás. Satanás entrou em Judas. Aí depois que Satanás entra em Judas, Jesus fala, o que você tem que fazer, faça depressa. Eu te pergunto, Jesus falou com quem? Ele falou com Satanás ou ele falou com Judas? Me respondam para mim. Tá claro que diz assim, após o bocado entrou nele Satanás, entrou em Judas. Depois que Satanás entra em Judas, Jesus fala, o que você tem que fazer, faça depressa. Ou seja, a sua parte, Satanás, vai e faz. Você entende isso? Aí ele saiu depressa. Entendeu? Então Judas só foi o instrumento usado. Mas quem entregou Jesus foi Satanás. Por isso Jesus disse, ai daquele por quem o Filho do Homem será entregue. Jesus está falando com Satanás. E não com Judas. Por quê? Porque Jesus sabia o que diz em Efésios. Jesus sabia que diz lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Então está claro que Jesus não falava com Judas. Jesus falava com Satanás. E se Satanás entregou Jesus para os soldados, se foi Satanás que entregou Jesus para os soldados, aí eu te pergunto, quem matou Jesus? Satanás entregou Jesus, diz em Lucas, e pondo Satanás no coração de Judas, que ele o entregasse. Então foi Satanás pôs no coração de Judas. Aí Jesus permite Satanás entrar em Judas, e Jesus fala para Satanás, o que você tem que fazer, faça depressa. Jesus não disse para Judas isso, Jesus disse para Satanás. Então você percebe a participação de Satanás na salvação do homem? Por quê? Primeiro ele entrega Jesus. Depois ele dentro dos soldados, Satanás dentro dos soldados, dentro dos escribas e fariseus, o açoita, o bate, cospe nele, maltrata ele. Satanás estava fazendo isso. E o que acontece? E na cruz, Jesus rende seu espírito ao Pai e o seu corpo morre. Entendeu? Então quem matou o mestre? Na realidade, quem matou ele? Foi Satanás. E depois que Satanás mata Jesus, mata o Filho de Deus, o que acontece? Os mortos saem dos túmulos, o sol escurece, e houve trevas, os mortos ressuscitaram, e houve, terremoto naquele dia. Quem matou Jesus? Satanás matou Jesus. E o que houve depois da morte? A compra da humanidade. Glória a Jesus. Satanás mata, o sangue derrama e Jesus compra a humanidade para Deus. Glória a Jesus. Compra e salva a humanidade. Então Satanás tem sim participação na salvação do homem. E ele continua tendo essa participação na vida do homem. Eu vou mostrar para vocês, fica provado, tá aí. Você sabe que Jesus falou assim, eu escolhi os 12, um de vós é o diabo. Como ele não tem participação na salvação? Se um de vós é o diabo, ou seja, tem o diabo dentro,
como o diabo não tem participação na salvação? Se ele não entrega, Jesus não morre. Se Jesus não morre, não tem compra, não tem salvação, não tem remissão. Você entende isso? Mas pelo diabo ter entregue, açoitado e matado o Filho de Deus, houve compra, houve remissão, houve graça e houve salvação para a humanidade. Então Satanás tem sim participação na salvação do homem. E continua tendo participação. Vou mostrar para você. Ó, presta atenção. Jesus, ó o que Paulo fala. Para você ver que Satanás tem sim participação na salvação do homem. Ó, quer ver Satanás ensinando? Vou te mostrar Satanás ensinando o ser humano. Primeiro, ele ensina a não se exaltar. Tá entendendo? Quando o camarada se exalta demais, aí Jesus permite Satanás ir naquela vida daquele irmão para que ele aprenda a não se exaltar. Você sabia que quem te ensina a não se exaltar é Satanás? Então se ele te ensina, é porque ele tem participação na sua salvação. Vou te mostrar. 2 Coríntios 12. Abra lá. Você vai ver que era um cara cheio de Deus, viu? As pessoas acham que ser um cara cheio de Deus quer dizer não ter o diabo. O diabo não toca, o diabo não bole com quem está cheio de Deus. 2 Coríntios 12. O diabo ensinando a não se exaltar. Eu não vou ler inteiro, depois você lê do 12 até o 10. Mas eu vou ler a partir do 7. Diz assim. Ó, e para que... Paulo falando, ó, e para que me não se exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Qual era o fim disso? Que esse mensageiro de Satanás veio para qual finalidade? Paulo explica, para me esbofetear a fim de me não exaltar. O Espírito aqui enviado que Satanás enviou aqui para esbofetear Paulo por permissão de Deus, ensinava ele a não se exaltar. Você está percebendo a participação de Satanás na vida do ser humano? No crescimento do ser humano, no crescimento do crente? Está aqui, ó, Satanás é quem te ensina a não se exaltar, te esbofeteando. O mensageiro de Satanás simboliza Satanás. O servo é igual ao Senhor, Jesus disse. Glória a Deus. Ou seja, o mensageiro de Satanás é igual a Satanás. Então quem estava aqui era Satanás representado pelo mensageiro. Você entende isso? Então Satanás aqui está ajudando o servo de Deus, que é Paulo, a não se exaltar. Então Satanás tem sim participação na vida cristã. E tem mais, ó, se a gente continuar lendo o texto, a gente vai perceber que sem Satanás, o poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa vida. Sem Satanás. Sem sofrimento, como é que vai ter a vitória? Sem sofrimento. E por onde vem o sofrimento? Por Satanás. E eu vou continuar lendo, porque eu achei tremendo, depois que eu entendi isso. Continuar lendo, você vai ver que se não fosse Satanás na vida de Paulo, o poder de Deus não se aperfeiçoava nele. Presta atenção. Sem Satanás o poder não se aperfeiçoa nem em mim e nem em você. Você precisa dele. Ele está aí para te ajudar. Ele está aí para te ajudar. É tanto para te ajudar que Paulo entendeu isso e disse: me gloriarei nas minhas fraquezas. Glória a Jesus. Presta atenção, vou ao versículo 8. E, para mim, o 7. A fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. Jesus não tirou
o mensageiro de Satanás de Paulo. Não tirou. Por que ele não tirou? Porque estava ajudando ele. Você está entendendo? Então tem sim, Satanás tem sim participação na salvação do homem. Então assim, ó, para que se desviasse de mim, o 9. E Jesus disse, ó, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder, presta atenção, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quem te faz fraco é Satanás. O meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza aí. Glória a Jesus. Tá entendendo? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo falou assim, então de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Você tem que entender isso, amado. Você precisa dele para quê? Para ser fraco. Porque, Paulo explica, porque, aqui ó, de boa vontade, pois o 9, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você precisa de Satanás. Para que em você habite o poder de Cristo. Está aqui ó, escrito. Então aí ele fala, aí Paulo continua, pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. É Satanás que te faz fraco. E o poder, e nessa fraqueza trazida por Satanás, o poder de Cristo se aperfeiçoa na sua vida e na minha. Satanás tem sim participação na vida do ser humano. Ele te ensina a não se exaltar. Certo? Está escrito aqui em português e para todo mundo ler. Então vou mostrar mais uma coisa que Satanás ensina. Que eu estou dizendo que ele está aqui para ajudar os homens. E os homens não percebem. Diz aqui, ó. Quer ver? 1 Timóteo. Aqui, ó. 1 Timóteo 1. Depois você lê o contexto. Para não ficar falando, tá fora de contexto. Depois você lê. Não, o vídeo fica muito longo. Ó. Aqui Satanás vai ensinar também. Ó, lá ele ensina a Paulo a não se exaltar. Aqui ele está ensinando dois irmãos a não blasfemar. Você entende? Satanás te ensina a não blasfemar. Ou seja, ele é professor também. Ele está aí para te ensinar também. Eu enxergo Satanás como um professor. Ele me ensina a não me exaltar e a não blasfemar. Vou te mostrar. 1 Timóteo 1:20. 1 Timóteo 1:20 diz assim, ó. Depois você lê o contexto. Ó. E entre estes foram Irmineu e Alexandre, os quais, carta de Paulo, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Satanás ensina não se exaltar e não blasfemar. E ele deve ensinar outras coisas que não estão escritas. Mas ele está aí para ensinar também. Ensinou Paulo não se exaltar. E o poder de Cristo se aperfeiçoava nele. Aqui ó, ensinou esse irmão Irmineu e o Alexandre. Ó, para que aprendam a não blasfemar. Se blasfemar for não falar a mentira, Satanás ensina a não mentir. Também está escrito. Vê lá o que significa não blasfemar, que você vai ver que Satanás te ensina a não blasfemar. Percebe que ele está aí para ajudar o ser humano? Vou te mostrar mais. Ele tendo participação na salvação do homem. Diz aqui, ó. Agora 1 Coríntios 5:5. Essa palavra aqui é muito... Essa aqui é de matar. Essa é... Meu Deus do céu. Quando você começa a mergulhar, irmão, nas águas, Deus vai mostrando, Deus vai revelando. E glória a Jesus. Diz aqui, ó, 1 Coríntios 5:5, a participação de Satanás na salvação do homem. Leia o contexto depois, eu não vou ler. Aqui está falando de um rapaz que fornicava com a madrasta, ou era a mãe dele.
Ele fornicava. Então, Paulo fala aqui, ó, 1 Coríntios 5:5. Veja a participação de Satanás na salvação do homem. Não estou dizendo que é ele que salva, mas ele tem participação. Diz aqui, ó, 1 Coríntios 5:5. Ó, seja entregue esse irmão a Satanás. Para quê? Vai entregar Satanás para quê? Para a destruição da carne. Foi a mesma coisa que Satanás fez com Jesus. Destruiu a carne. Satanás está aqui para destruir a carne, irmão. Quando Jesus fala, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Destruir. Matar o quê? Matar o corpo. Destruir o quê? Destruir a carne. Como é que ele não está aí para te ajudar? Ele destrói a sua carne e depois da sua morte você vai para Deus. Entendeu? Então está escrito aqui, ó, 1 Coríntios 5:5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Para quê? Para que Satanás vai destruir a carne? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então Satanás destrói a carne, mas o homem é salvo. Por quê? Por quê? Porque o problema está na carne. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entendeu? Jesus disse assim, a carne para nada se aproveita. Paulo fala, eu sei que na minha carne não habita bem algum. Ou seja, todo o problema do homem está na carne. E Satanás, quando destrói a carne, ele te ajudou. Ele tirou do seu problema, que é a carne. Ele te mata e você vai para Deus. Você entende? Então está escrito aqui, ó. Ele destrói a carne, mas o espírito é salvo no dia do Senhor. Isso é o que importa. O que importa não é a carne. O que importa é no final. É o espírito indo para o Senhor. Você entende isso? Então assim, quando Satanás mata alguém de cirrose, é ele que mata mesmo. Mas aí tá todo mundo falando, nossa, só Satanás matando, destruindo aquela vida. Mas na verdade, quanto mais rápido aquele homem morrer, mais rápido ele vai para Deus. Segundo esse texto. Ó, seja entregue para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Então Satanás mata o corpo, mas o espírito é salvo no dia do Senhor. Então Deus salvará todos os homens. E para que Deus salve os homens precisam morrer. Entendeu? E Satanás está aí para fazer esse trabalho. Satanás mata o homem, mata o corpo do homem e o espírito é salvo. Eu te pergunto, quem matou Jesus? Tudo bem que ele se entregou, ninguém matou ele se entregou. Mas aí tudo bem, mas eu vou citar outros, certo? Que não se entregaram. Quem matou Paulo? Foi Satanás. Paulo foi para onde? Para a glória. Quem matou Pedro? Foi Satanás ou foi Deus? Se você disser que foi Deus, tudo bem. Foi Satanás. Mas aí Pedro foi para onde? Para a glória. Quem matou os demais irmãos? Foi Satanás. E os irmãos foram para onde? Está escrito, foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Homens dos quais o mundo não era digno. Quem foi que morreu? Foi a carne. Mas o espírito vai ser salvo no dia do Senhor. Então Satanás está aí para ajudar o homem. Ajudar como? Destruindo o corpo. Alguém tem que fazer esse trabalho. Alguém tem que matar o corpo para poder ser salvo. Entendeu? Então a gente precisa morrer para poder ser salvo. Paulo fala que os que dormirem, ou seja, os que morreram, entendeu? Vão ser ressuscitados. Apenas os que não vão morrer são aqueles que, quando o Senhor voltar, estiver vivos. Aí serão transformados no abrir e fechar de olhos. Mas os que morrem antes, quem mata é Satanás. Entendeu? Quem matou os grandes homens, os grandes apóstolos, quem matou não foi Satanás? E onde eles estão hoje? Você entende isso? Onde eles estão? Você entende? Então Satanás mata o corpo do homem, mas o espírito é salvo. Entendeu? Satanás matou o corpo de Judas,
mas o espírito Judas foi salvo. Você está entendendo? Entendeu? Então, Satanás está aí para matar a vida do ser humano. Por isso que fala que ele é o inimigo das nossas almas. O que é a alma? É vida. Por quê? Porque ele mata a vida. Ele mata a vida e o homem é salvo. Você entendeu? Ele mata o homem, a carne do homem, e o homem é salvo depois que é morto. Está escrito aqui, ó, 1 Coríntios 5,5: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tanto é que ele que mata a carne, que Jesus falou assim: você não deve ter medo da morte. Vocês não devem ter medo da morte. Por quê? Porque Cristo já sabia que quando você morre, você vai para Ele. Entendeu? Você só escapa dele enquanto você estiver vivo. Mas depois de morto, você não tem como escapar dele. Porque o espírito volta para Deus. Então, Jesus fala: não temeis, Mateus 10, 28. Não temeis os que matam o corpo. Não tema. Você está com medo de Satanás? Jesus está falando: não tenha medo de quem mata o corpo. Mateus 10, 28. Não é para ter medo de quem mata o corpo. Você entendeu? Então não precisa ter medo de Satanás. Nossa, Satanás. Quanto mais rápido eu morrer, mais rápido eu vou para o Senhor. Você entendeu? É claro que eu não quero morrer agora. Eu tenho 2 filhos e uma esposa maravilhosa. Claro que eu não quero morrer agora, mas assim que ele me matar, eu vou para o Senhor. Quando Satanás mata, se é crente ou não, se é de Deus ou não, se vai na igreja ou não, ele faz um serviço para Deus. Quando Satanás mata o homem, ele faz um serviço para Deus. Ele mata o corpo, mas Deus salva o espírito. Está escrito aqui, ó: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Entendeu? Então, quando Satanás veio para matar, veio. Para roubar, veio. Para destruir, veio. Mas ele veio matar e destruir o quê? O corpo do homem. Entendeu? Satanás, ele é contra o corpo. Tanto é que em Gênesis 3 fala assim, Deus fala assim: maldita é mais que todas as animarias. Aí diz para ele assim, ó: pelo teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Entendeu? Deus que mandou a serpente comer pó. E pó é o homem. Pó é carne. Você entendeu? Então Satanás, ele só destrói o corpo do homem. Ele não destrói a alma. Ele não destrói o espírito. Ele só destrói o corpo, a carne. E quando ele mata a carne, ele me ajuda. Porque o que nos estraga é a carne. E Paulo fala em 1 Coríntios 15, 49 e 50, diz assim, que a carne e o sangue não entram no reino de Deus. E Satanás mata a carne. Ou seja, ele te ajuda, ele está matando algo que não vai entrar. Você entende? Então ele mata a carne, daí você fica pronto para entrar. Você entendeu? Então, todos quando morrermos vamos ver o Senhor. Porque o Espírito de Deus vai salvar o espírito de todos os homens. Todos os homens. Porque 1 Coríntios 15, 21 e 22. Leia. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Leia lá. Cristo vai vivificar todos os homens, porque Adão matou todos os homens, e Cristo vai vivificar todos os homens. Pode ver, 1 Coríntios 15, lê o 20 também, 20 ao 22. Bom, já que está disposto, lê até o 58, até o final do capítulo 15. Entendeu? Então, querido, Satanás mata a carne. Quando ele mata a carne, ele me ajuda. Ele me ajuda. Quanto mais rápido eu morrer, mais rápido eu vou para o Senhor. Entendeu? Então quem morre de cirrose, é ele que está matando. Mas a pessoa está indo para Deus. Quando alguém morre atropelado, foi ele que matou? Foi, mas a pessoa foi para Deus.
Quando a pessoa morre de overdose, foi ele que matou? Foi, mas a pessoa foi para Deus. Está escrito aqui, ó, esse aqui é fornicário, ó. Esse aqui é fornicário. É fornicário. Ó, seja entregue para a destruição da carne, porque o espírito seja salvo no dia do Senhor. O fornicário vai ser salvo no dia do Senhor. Por quê? Porque todo o problema do drogado, do prostituto, do ladrão, do homicida, está na carne. Todo o problema. E Satanás destrói a carne, querido. Ele destrói a carne, daí você fica sem problema. Você entendeu? Porque o seu problema e o meu problema está na carne, está no corpo. Ele matando o corpo, ele me ajuda a ir para Deus. Entendeu? Fantástico. Ele ajudou Jesus. Ó, Paulo morreu, foi para Deus. Pedro morreu, foi para Deus. Os outros irmãos morreram e foram para Deus. Entendeu? Então, queridos, está aí. Satanás tem sim participação na salvação. Ele que entregou Jesus, ele que o matou, entre aspas, né? Matou o corpo de Jesus, entendeu? Ele matou Paulo, ele matou Pedro, entendeu? Ele matou, ele matou quase todo mundo. E quando você morre, o seu espírito vai para Deus. Espero que você tenha gostado. Tá entendendo? Por quê? Peraí. Eu falei que quando ele mata, ele faz um serviço para Deus. Eu falei isso, mas eu não mostrei. Eu vou mostrar só esse e já paro o vídeo. Eu sei que está interessante, mas quem gostar, põe aqui nos comentários. Fala mais. Põe mais. Entendeu? Curte. Gostou, cara? Curte. E indica. Passa aí a caminhada para os irmãos. Amém? João 16. João 16. Presta atenção. Ó, João 16. 1 e 2. Eu falei que Satanás mata. E quando ele mata, ele faz um serviço para Deus. Por quê? Porque quando ele mata, ele só mata o corpo. Gravem isso na cabeça de vocês, querido. Gravem isso. Por isso que Jesus disse em Mateus 10, 28. Não temas o que mata o corpo. Não é para temer o diabo, é para temer o Senhor. Para temer a Deus. Entendeu? Não tema quem mata o corpo. Tema a Deus só. Só temam a Deus. Entendeu? Então quando Satanás mata, ele faz um serviço para Deus. Tanto é que Paulo entregou um irmão a Satanás para que o espírito dele fosse salvo. Ou seja, Satanás destruiu aquele corpo, mas o espírito foi salvo. Aí entra as explicações que a gente tanto, questionava. Atos 5, Pedro matou ali pela palavra. Pedro matou Ananias e Safira. Aí eu te pergunto, quem morreu? Quem morreu foi só o corpo de Ananias e Safira. Mas Ananias e Safira vão ser salvos no dia do Senhor. Porque Satanás, pela mentira, como eles mentiram, Satanás matou a eles ali. Matou eles na hora. Só que aí o que acontece? Quando eles morrem, é destruído só a carne. Mas o espírito é salvo. 1 Coríntios 5:5. Satanás mata a carne, mas o espírito é salvo. E quando Satanás mata, ele faz um serviço para Deus. Ou seja, Ananias e Safira foram para o Senhor mais cedo. Você entendeu? João 16, 1 e 2. Ó, quem mata faz um serviço para Deus. Tenho-vos dito estas coisas para que vós não escandalizeis. Agora, expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Qualquer que vos matar vai fazer um serviço para Deus. Por quê? Porque o Senhor quer que nós estejamos aonde Ele está. E para mim ir aonde Ele está, a carne não entra. Então a carne tem que ser destruída. E eu e você iremos para o Senhor. Graça e paz.